Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui hoje no nosso 11º programa do São Caetano Debate. Claro, novamente agradecer a Deus por estar nos proporcionando esses programas todos, essa felicidade em estar aqui com os meus amigos Marco, minha filha Renata, e hoje vou deixar para a Renata falar depois. Nosso entrevistado, olha, é pra lá de bom. Faz parte aí da inclusão, é um técnico, só vou dar uma dica porque a Renata vai falar o restante, né, Renata? Vou falar tudo já, que hoje é dia de... A voz do povo. Quadro aqui, né, do canal. Então, antes a gente vai passar por esse quadro e depois, já, vou deixar vocês curiosos agora. A gente vai falar quem tá com a gente aqui hoje. É, isso aí. Hoje é uma celebridade aqui na nossa frente, hein, pessoal? Mas vamos lá. Antes de começar, mandar os nossos abraços aos nossos amigos, parceiros e colaboradores do nosso programa, né, Marco? Isso mesmo. Nós vamos... esqueci aqui da De Comer. Vamos abrir primeiramente aqui com a De Comer. Um abraço aí pra De Comer, que aí nos ajudou aí no último programa, mandou até marmita pra nós, sabe? Por quê? Nós temos uma hashtag aí em ação. Sim. Haroldo, Hashtag, cadê o nosso Provolone? Provolone? Tá aqui, Não ó, veio novamente, mais um entrevistado, uma celebridade, e nós não temos nada aqui pra oferecer, né, Marco? É verdade. Começamos o nosso primeiro programa, tinha tudo, né? Parecia um buffet aqui na nossa mesa. Isso mesmo. Depois salaminho, um monte de amendoim, agora nada, né, Renata? Pois é, eu venho pra cá achando que eu vou jantar, já pra ir pra casa depois, aí não tem... Na semana passada nós tivemos o pessoal aí da De Comer, mandaram umas marmitas comida fitness gostosa, pra nós, viu? né? Inclusive, eles vão estar com a gente lá no evento na Alpina Beauty. É mesmo? É, eles vão pra lá no sábado. Agora, sábado agora? Isso aí, um evento do Outubro Rosa, que vai ter workshop, vai ter várias pessoas lá, mulheres, né? Que são Bem empreendedoras, e eles vão estar com a gente. Alpina Beauty, fica onde? No Parque São Lucas, em São Paulo. Boa, bacana. Pertinho de São Caetano, 15 minutinhos do centro. Tem tudo lá, estética, facial, corporal, Legal. saúde, fisioterapia, parte de beleza, cabelo, maquiagem, unha. Tem tudo. Tudo que você quiser tem lá. Nossa, eu sou fã do dono. Você gosta, né? Eu sou fã do dono, Marco. Lá, ó, meu parceiro. Sim. Mandar um abraço aí pra Cissa, da Companhia da Beleza. Márcio, da quadra São Cristóvão. E hoje nós temos uma estreia, hein? Hoje tem uma estreia. Márcia, da Remax Imobiliária, hein? E aí, Marco? Sim. Quer comprar, vender imóvel? É com a Márcia da Remax, né? Segurança e credibilidade, né? Em São Caetano? A primeira multinacional em São Caetano. Olha só que privilégio, hein? Tá com a gente aqui no nosso programa, hein, Marco? Sim. Olha que legal. Além disso, nós temos a Clínica Talaveira. Hoje eu falei certo. Falou certo. Falei certo. Doutora Márcia Talaveira. Um abraço, doutora Márcia. Quero conhecer você pessoalmente, hein, Sorriso doutora? bonito. É? É lá. Ah, então vou lá deixar meus dentes lá brilhando, né? É isso daí. Além de tudo, nós temos o Felipe da Café e Saúde. Já é um ponto de encontro, é um point, né, Marco? Isso mesmo. Todo dia nós estamos lá no Filipão, né? Doutora Graziella. E a outra doutora? Rose. Rose, É, que vão psicóloga. estar aqui com a gente aqui também no próximo programa, acho, né? Sim. Vai ser um prazer, você viu? Nosso programa é só elite, hein? Só estamos com elite no nosso programa. Alpina Veículos, sua concessionária multimarcas também, ó. Um abraço aí pro dono da Alpina Veículos. Ele gosta. Haroldo, né? Que é o nosso devedor aí dos Provolone, do Grupo Cerealista Brasil, né? Certo. Que nos ajuda. E a Ótica da Mulher. Achou que eu ia esquecer, né? Do Rodinei. Um abraço aí, meu amigo Rodinei. E as meninas não foram ainda. Ainda não vamos fui, buscar. mas eu vou. Essa semana ainda vai dar certo. É isso daí. Tem mais alguém que eu esqueci, ô Marcão? Não, tá tudo ok. E aí, Renata? Tudo certo. Então vamos agora desvendar aí o mistério. Quem é o nosso entrevistado de hoje? E o nosso quadro não vai ter hoje? Vou falar no final, porque É? hoje a entrevista Ih. hoje é muito boa. Então vamos pular pra parte boa. Parte boa. Vamos falar da parte boa e depois no finalzinho a gente fala de uns probleminhas aqui da cidade aqui, mas não fala, deixa pro final. Vamos falar de coisa boa hoje. Então hoje a gente vai receber, primeiro agradecer a presença, o tempo disponível aqui pra gente, o Alan, que é técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo Paralímpica. Isso. E a gente vai falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, muito obrigada.
Eu que agradeço. Boa noite a todos, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ana. Boa noite, é um prazer professor, tô aqui com o professor, Você né? viu? Mestre. Mestre, né? Eu fiquei até nervoso. Privilégio Não, ter ok. o professor aqui na nossa frente, aqui, viu? Sim, sim. É um privilégio. Eu quero agradecer vocês pelo convite. Sempre bom falar sobre esporte paralímpico, falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência, falar sobre a minha modalidade, né? Acho que é um prazer imenso falar sobre isso e despertar o interesse nas pessoas sobre essa temática, né? E desmistificar um monte de coisa também. Eu que agradeço aqui o convite, o espaço por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos aí, é um privilégio aí pra gente tê-lo aqui em nosso programa. Alan, e pra gente começar a nossa sessão de perguntas aqui, a gente divulgou na internet, né, que nós iríamos estar aqui, iríamos estar com você aqui no nosso programa, então os internautas nos mandaram algumas perguntas para fazer a você. Mas de antemão, nós gostaríamos de saber quem é o Alan. Vamos lá. Só quero fazer um... Claro. Como a gente está em São Caetano, não posso deixar de falar. São Caetano teve a medalhista agora nos Jogos Pan-Americanos no domingo, né? Olha. Então, São Olha. Caetano teve uma atleta aqui da cidade que foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos, né? Tá passando aí pelos canais do YouTube. Televisão dessa vez não teve vez, né? Não teve não vez, teve né? vez. O YouTube tá cada vez mais ganhando espaço. E aí teve uma atleta de São Caetano que foi medalhista de prata e uma atleta, que era a Carolina, que estaria para ganhar também, ia para disputa de bronze e se lesionou, infelizmente não conseguiu disputar. Que pena. Mas São Caetano aí vai ter uma medalha, vocês podem comemorar a medalha de prata aí no Pan-Americano. Podia ter sido ouro, por detalhe não foi. Legal. Mas parabéns, né? Já é uma vitória muito grande, Claro, né? foi São assim. Caetano sempre foi referência no esporte, né? Tá um pouquinho caída agora, né, professor? É. Mas sempre foi a referência, Sim, né? sim. E vamos lá investir cada vez mais. Quem sou eu? Vamos lá. Meu nome é Alan Nascimento, sou técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo Paralímpico. Eu sou o introdutor do Taekwondo Paralímpico no Brasil. Quando eu comecei com a modalidade, existiam pessoas que já faziam o trabalho no Brasil com pessoa com deficiência. Taekwondo para pessoa com deficiência, que é legal a gente falar. Existe uma diferença entre esporte paralímpico e o esporte adaptado, né? O que é o esporte paralímpico e o que é o esporte adaptado? O esporte adaptado é para qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência e qualquer modalidade. Então, por exemplo, o Muay Thai hoje não está na grade de modalidades paralímpicas. Se um professor ele adapta aquela aula para alguma pessoa com deficiência, aquela é uma aula adaptada de Muay Thai. Não quer dizer que é o Muay Thai paralímpico. Agora, as modalidades paralímpicas estão numa grade de modalidades que participam dos Jogos Paralímpicos e dos Jogos Pan-Americanos. Tá? Então, essa é uma diferença muito legal de falar. São 24 modalidades. Então, essas modalidades são as modalidades paralímpicas. Então, eu que introduzi no Brasil, estava se começando a falar sobre o Para-Taekwondo, né, a WT, e eu percebi que não tinha um trabalho sendo direcionado. Quando foi isso? Isso foi em 2014. 2014? 2014. O Taekwondo Paralímpico, o Para-Taekwondo, começou em 2009 com este nome, né? Começou em 2009, porque de paralelo, né? Que nem, é legal de falar. Olímpico e paralímpico. Por que é olímpico e paralímpico? Porque acontece paralelo aos jogos. O prefixo para, do grego, né? Eu tô até rasgando aqui. Professor, é uma aula, hein? Muito bem, muito bem. Ele vem de ser paralelo, ao lado. Então, os Jogos Paralímpicos é que é ao lado dos Jogos Olímpicos. Paralelo aos Jogos Olímpicos. Por isso que são Jogos Paralímpicos, né? Sim. Acontecem no mesmo ano, nas mesmas arenas, por isso que se chamam Jogos Paralímpicos. Estava começando esse movimento em 2009. Em 2009 teve a primeira competição de Taekwondo Paralímpico. E aí, anualmente, não tinha uma regra. O Taekwondo sempre foi uma modalidade. A Federação Mundial, a gestão da Federação Mundial, sempre muito preocupada com as questões sociais. Tanto é que tem um grupo que trabalha nos campos de refugiados. A WT ela é muito articulada nas ações sociais. E ela percebeu que ela não tinha nada dentro do Paralímpico e ela começou a fazer um trabalho. Tanto é que muito rápido ela entrou na grade de jogos, né? Se você pensar, 2009 foi o primeiro campeonato mundial. Em 2020 já participou dos primeiros jogos. Muito rápido, né? Quantos anos aí? 11 anos, né? De trabalho para ser incluso e já ter medalhista e tudo mais. Em 2014 eu comecei um trabalho no instituto para pessoas com deficiência. A maioria das pessoas eram deficientes intelectuais. E eu percebi que tinha um buraco ali que no Taekwondo não estava sendo suprido, né? Eu coordenava uma equipe de 12 professores para 800 crianças com deficiência.
E eu percebi que, opa, peraí, tem uma coisa que não está acontecendo aqui. Comecei a pesquisar, vi que não tinha nada sendo desenvolvido no Brasil. Comecei a desenvolver a modalidade, pesquisar um pouco mais. Em 2015, a modalidade, em 2014 se candidatou. Em 2015 foi aprovada como modalidade para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então, em 2021, né, por causa da pandemia, aconteceu os primeiros jogos. Aí eu comecei um movimento no Brasil. Infelizmente, naquele momento eu comecei este movimento, a Confederação Brasileira está passando por um problema de gestão, uma gestão antiga, não a gestão que a gente está agora, que não estava fazendo um trabalho um pouco correto ali, e não quis meio que saber. A gente fez um contato, eu tive um contato com o Misael Conrado, que é o presidente atual do Comitê Paralímpico. Na época ele era o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e ele perguntou o que você precisa. Ele fez contato com a antiga gestão da confederação, e a confederação respondeu para ele, assim, Alan, a gente precisa começar porque o taekwondo vai estar em Tóquio e a gente precisa ter atleta para lá, senão quem se prejudica é o próprio Brasil, porque tem recurso para isso, né? Para as pessoas que não sabem, os recursos vêm de uma lei que chama Lei Agnello Piva, que é a lei das loterias federais. As loterias federais, elas foram criadas exatamente para isso, para destinar recurso para o esporte olímpico e paralímpico, né? Só que se vem muito dinheiro, acharam que só para o esporte era muito dinheiro e se dividiu. Uma parte vai para os esportes e outra parte vai para a educação e saúde, que eu não acho ruim, mas as loterias foram criadas para investir no esporte brasileiro. Tá? Então, já existiu recurso para o taekwondo, só que não estava podendo ser utilizado porque a confederação não tinha assumido naquele momento. Foi quando eu fundei uma federação para suprir uma necessidade a pedido do Misael naquela época. E a gente começou a desenvolver um trabalho com o para-taekwondo, e eu consegui mapear uma parte das pessoas, que hoje eu sei que são muito mais pessoas. A gente tem uma estimativa aí de 2.000 praticantes com deficiência no Brasil. 2.000? 2.000 praticantes de taekwondo com deficiência no Brasil. Claro, de 80% a 90% desse número são deficientes intelectuais. Existe a classe para deficiência intelectual, mas a maior parte é deficiência intelectual. A gente pensando no taekwondo paralímpico, que é o que está na grade dos jogos, é para pessoas com amputação em membro superior. A gente pode falar um pouco mais para frente sobre isso, mas vocês entenderam. A gente tem uma estimativa aí de 2.000 praticantes com deficiência no Brasil. Tanto é que em 2018 nós fizemos o maior campeonato nacional de para-taekwondo do mundo. Né? A gente teve reconhecimento, inclusive, da WT, depois a gente foi batido por um outro país, foi pelo Azerbaijão, a gente foi batido. Mas a gente tem muitos atletas praticantes dentro da categoria que disputa os jogos. Então a gente descobriu essa brecha. Conversei com o Andrews Parsons, que o Andrews Parsons é um brasileiro, presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Ele, naquela época, era o presidente do Comitê Paralímpico Nacional. E ele falou, a gente precisa desenvolver. Houve um acordo, a nova gestão assumiu e a nova gestão falou, não, pera. A modalidade é nossa, nós vamos assumir. Foi quando o meu coordenador, que é o Rodrigo Ferla, assumiu a coordenação do para-taekwondo, e ele me convidou para estar junto com ele na equipe. E a gente começou a desenvolver um trabalho aí em 2017, a gente participou do primeiro campeonato mundial. E aí tem uma história longa de sucesso que a gente vai falar durante o decorrer aqui desse podcast, que o Brasil foi eleito 2 anos seguidos, 2021 e 2022, a melhor federação, a melhor equipe de para-taekwondo do mundo pela Federação Mundial. Né? Não é a gente que está dando essa denominação pra gente, mas a gente foi eleito 2 anos consecutivos a melhor federação pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Em conjunto com a confederação, em conjunto com a equipe multidisciplinar, e é sempre bom falar também dos treinadores pessoais, que eu sou o técnico da seleção. Tenho alguns atletas que estão na seleção, claro, mas tem muito treinador pessoal que fica nos bastidores, não aparece, mas é quem desenvolve o trabalho. Então, não adianta falar, o trabalho é meu. Não, eu vou lá e eu sou a cereja do bolo, né? Eu pego a cereja pronta, ele fez o bolo lá, eu só coloco a cerejinha. Aí é muito fácil. Nossa, maravilhoso meu bolo. Tem muitas pessoas por trás desse projeto, né? Tem muitas pessoas por detrás, e a gente sempre tem que falar que tem os treinadores pessoais, que é importantíssimo, né? Mas é um trabalho que a gente começou lá. Esse é o Alan Nascimento. Sou formado em Educação Física, fiz faculdade de Educação Física, acho que é legal falar. Claro. A importância de você ter um quadro de profissionais, ainda mais quando você vai trabalhar com pessoa com deficiência, você ter uma equipe multidisciplinar. O esporte, de uma maneira geral, é importante você ter uma equipe multidisciplinar e profissionais qualificados.
Para pessoa com deficiência, então, nem se fala, né? A gente sempre teve fisioterapeuta junto com a gente. Quando a gente tem os nossos projetos, tem um psicólogo, porque tem que dar o suporte não só para o atleta, mas também para a família. Então, é um trabalho de muitas mãos. Vem desde a gestão, de quem destina o recurso, até quem está lá na ponta. Então, é um trabalho de muitas mãos. E a gente tem que falar que a importância de se ter um profissional qualificado. E quando eu fiz a faculdade de educação física, eu fiz por conta do taekwondo olímpico. Claro que eu queria ser o melhor treinador que eu pudesse para chegar em uma seleção. E nesse percurso, eu descobri o esporte paralímpico, descobri o para-taekwondo. E conseguir ser o precursor e estar ainda na seleção, que a gente está, né? A gente não é. A gente está no cargo. E eu estou no cargo de técnico. Estou muito feliz. Segundo jogos que vou participar, assim espero. Participei de Tóquio. Vou agora participei de Lima, dos Jogos Pan-Americanos. Viajo daqui 2 semanas para os Jogos de Santiago, Jogos Pan-Americanos também. E vamos para Paris, assim eu espero. Até então tá tudo certo. 2024, né, 2024, Paris? isso. Ó, deixar um alerta aqui, ó, pros alunos aqui do professor Marco, matéria de prova, hein, pessoal? Já é o segundo podcast que o Marco tá fazendo e tá dando só dica aqui pra vocês, hein? Não é, Marco? É isso mesmo. Presta atenção. Dessa vez vai ser a aula número 11. Aí, ó, né? tá E a vendo? gente vai falar sobre tecnologia assistiva. Olha né? que beleza, hein? Eu acho Dica que do professor. pode cair na prova. Não é só lágrimas, né, professor, que cai na prova. Não. Também cai matéria. né? Cai muitas lágrimas às vezes, né? É. Mas cai matéria, né? Cai matéria também. Mas E antes de a gente fazer a pergunta aí do professor, que é uma pergunta, o professor faz umas perguntas boas. Então presta atenção aí. A gente queria saber o seguinte: o que é o esporte paralímpico, Alan? Pra gente começar aqui as nossas perguntas. Vamos lá. O esporte paralímpico, como eu falei, existe a diferença do esporte paralímpico e esporte adaptado. Isso. O esporte paralímpico, ele foi desenvolvido, né, em 1940, se eu não me engano. Se me perdoem se eu errei a data, tá? Foi numa cidade chamada Stoke-Mandeville, no hospital de Stoke-Mandeville, para fazer um trabalho de adaptação, de readaptação de veteranos de guerra. Né? Inclusão deles. Inclusão, através da inclusão. A fisioterapeuta pode falar, ela pode falar. Pois como é. que chama esse trabalho que a gente faz? Ó, eu esqueci. Agora eu vou perguntar pra ela. Joga a bola Vou pra jogar pra Renata. Quando a gente faz é um trabalho assistivo. Isso, uma reabilitação. Uma reabilitação. Então servia como reabilitação dos veteranos de guerra. E o médico que lá estava entendeu que através do esporte, porque eles ficavam muito depressivos na cama, que através do esporte ele poderia criar um ambiente muito mais harmônico e tirar aquelas pessoas da depressão. Começou com arco, com tiro com arco, porque eram veteranos de guerra, então gostavam de atirar, então começou com tiro de arco. Então eles praticavam tiro com arco e foram desenvolvendo outras modalidades, até que teve um jogo chamado, foi o primeiro Jogos Paralímpicos, vamos dizer assim, que foram os Jogos de Stoke-Mandeville, né, que aconteceu em Stoke-Mandeville. E aí começaram para pessoas com deficiência. Foram 2 hospitais, um hospital contra o outro, e de um da Itália e um da Inglaterra, e eles fizeram essa competição. E nessa competição foi um grande sucesso e começaram a mais países quererem participar desses jogos. Em 1960 se inclui o nome Jogos Paralímpicos. Tá? Então, os Jogos Paralímpicos é uma modalidade adaptada para pessoas com deficiência. São esportes adaptados para pessoas com deficiência. Ah, mas Alan, é porque você não tem igualdade, né? Mas tudo bem, o corredor... Existe uma diferença de equilíbrio, né? Claro. Existe uma diferença de equilíbrio. Amputado de membro inferior com a prótese, ele tem uma vantagem competitiva. Se a prótese, se é amputação bilateral, ele tem muito mais, porque o impulsionamento da prótese, que a gente vai falar da matéria do professor aqui, ó, até já estamos dando uma dica já. A prótese dá um impulso maior, né? Então, ele pode ter uma vantagem, a pessoa com deficiência pode ter uma vantagem contra o atleta sem deficiência, porque a prótese vai ajudar ele a ter um maior impulso dentro daquela prova, né? Então, o esporte paralímpico foi para dar igualdade de competição. Então, a gente pode falar sobre as classes. O esporte paralímpico é dividido em classes competitivas. Então, tem para cegos, né, deficiência visual ou cegos, deficiência intelectual, deficiência neurológica, que são pessoas que têm comprometimento. Vamos falar das paralisias cerebrais para as pessoas entenderem um pouco melhor. Amputados, que então tem amputados de membro inferior, amputados de membro superior, cadeirantes.
Tem para surdo, que aí é uma outra classe competitiva, não é paralímpica, é surdo-olímpica, que é um outro comitê, e existe jogos surdo-olímpicos, acontecem a cada 4 anos, e ano passado foi no Brasil. Poucas pessoas sabem disso. Não é divulgado. Não é divulgado. Não sabia que existia. Sabia, professor? Não sabia. Eu também não sabia, não. Não sabia. Vou fazer depois um parênteses aqui, mas a comunidade surda tem uma parcela de culpa nisso. Tem. Eu vou falar por quê, porque eles não se reconhecem como pessoas com deficiência. E aí eles têm uma dificuldade nesse trabalho. Como eu falei, é um pouco polêmico, mas eles não se reconhecem, então a divulgação fica um pouco mais difícil. E também tem a questão da lei Agnello-Piva que eu acabei de falar, que também não dá um aporte financeiro para eles. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso também para não perder. E tem para baixa estatura, que são, hoje a nomenclatura correta é baixa estatura, mas vamos falar sobre as pessoas que têm nanismo, né? Hoje a nomenclatura correta, porque as nomenclaturas vão mudando, né? Eu sempre falo sobre nomenclatura. Antigamente, na década de 80, pessoa com síndrome de Down, as pessoas falavam que era um mongoloide. Isso. E era um nome correto de ser utilizado naquele momento. Hoje é um termo pejorativo. Um termo pejorativo, vou até entrar nisso, que as pessoas falam, que eu sempre corrijo e sempre me dói o coração quando as pessoas falam, e tem um motivo para se usar esse termo, ele é especial. Isso. Né? Por conta da educação especializada. Antigamente, na década de 90 até começo de 2000, tinha salas de educação especial, né? Que hoje chama SAAI, que é Sala de Assistiva Aula Especial. Sala de Aulas Especiais. É uma coisa assim, chama SAAI. Então, o termo especial veio porque tinha sala especial, não era que era uma sala especial porque as crianças, não que não sejam especiais, mas no sentido de ser especial mesmo, né? Uma pessoa especial, como você é especial, sou especial. Era especializado. Era uma sala especializada no atendimento às pessoas com deficiência. Então, se pegou popularmente o termo essa pessoa é especial. E as pessoas não entendem que pessoas que trabalham com isso, e muitas pessoas com deficiência se sentem mal quando falam assim, nossa, não. Porque é de uma forma até pejorativa. Ele é especial. Não, eu tenho uma deficiência X. Eu tenho uma deficiência em membro superior, eu tenho uma deficiência em membro inferior, e isso diminui a minha habilidade, não vou nem dizer capacidade, de desenvolver alguma coisa. E eu desenvolvo com o meu outro membro. Ou se eu tenho o suporte de uma prótese, eu consigo utilizar essa prótese para me auxiliar. Sim. Então, esse termo especial é um termo capacitista, inclusive, que é o termo que está se usando bastante. Isso, que é um termo capacitista que está se utilizando, né? Que as pessoas não conseguem compreender. E eu vejo muitos pais falando assim, mas meu filho é especial, né? Ele é especial. Isso até me dói. Eu tive uma vez, a gente estava dando um curso na época da pandemia, e os pais participavam para vários estados. E a pai, porque meu filho, uma criança com síndrome de Down, criança não, um adulto já, ele tem síndrome de Down, ele é especial. Eu não aguentei na meio da assim, pai. Mas está caracterizado também como PCD, né? O PCD, pessoa com deficiência, né? Então, o termo correto, para as pessoas entenderem, é pessoa com deficiência X. Seja ela qual for, pessoa com síndrome de Down, que a síndrome de Down é uma síndrome, apesar de a gente colocar como deficiência, é uma síndrome, é a mesma coisa que o TEA, né? Transtorno do espectro autismo. Isso. Ele é um transtorno, ele não é uma deficiência. Para as leis, para todos os conformes da lei, para os benefícios da lei, se considera como uma deficiência, mas ele é um transtorno, ele não é uma deficiência. A mesma coisa a síndrome de Down. A síndrome, se fosse uma deficiência, seria deficiência X, é uma síndrome. E o cordão de girassol é pessoas com deficiências ocultas. Essa é uma informação que eu não conhecia, professor. O professor aprendendo. Lança umas 14.624 que virou lei. 23 de junho de 2023, né? Sim. Então, hoje é obrigatório a inclusão dessas pessoas. Inclusive... Com PCDs ocultos. Inclusive pessoas com câncer, em tratamento de câncer paliativo, que tem alguma dificuldade de se locomover por conta do tratamento. Então, é algo que tá oculto, você não sabe o motivo que aquela pessoa às vezes anda um pouco mais devagar. Sim. Estamos aqui para exatamente esclarecer essas informações. Aí usa o cordão do girassol. Isso. Aí usa o cordão de girassol. Olha aí, viu? E aí tem a fitinha, que é do autismo, que é o quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça, que tem alguns banheiros hoje já utilizam, que é onde o pai ou a mãe pode ter acesso junto, por conta de toda a questão de sociabilização e tal. É importante as pessoas terem esse tipo de informação, né? Acho que a gente tá aqui para isso, né?
O professor me Pra deu... aprender, ó, você eu viu? aprendi hoje, ó. É. A importância Ó, é a isso. Cada importância. reunião que a gente passa de pelo menos um pouquinho de conhecimento para cada um. O cordão do girassol. Cordão do girassol. Vou até fazer um post sobre isso. É Ó, muito que eu não legal. sabia. É. Aprendeu. E a gente se reforça. É um presente pra você. Ah, É, muito obrigado, aí, ó, professor. esse Muito obrigado. professor é um gentleman, ele muito é- obrigado. Meu Deus do céu. E se a gente for falar, né, as pessoas falam... O professor falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente até abordar. Fala das deficiências que a gente consegue enxergar, né? Sim. Novamente, não é uma deficiência, mas vamos falar do TEA, né? Que é do espectro autismo. As pessoas não conseguem enxergar. Então as pessoas não entendem, né? E às vezes não entendem uma atitude, neurotipia, né? Dependendo do grau, né? É, Você do não grau, vê não vê. algo diferente, né? Deficiente Isso. na pessoa, mas ela tem um. E ela tem, e isso é importante, isso, essa coisa que o professor está falando, né? Essa informação que o professor está trazendo para a gente, porque às vezes a pessoa ela tem uma deficiência que a gente não tem enxerga. visualmente, não enxerga, e aí fica julgando, você tá na fila... Tá da sentado no banco tal. no banco tal, e nem às vezes nem pergunta, né? Por que tá acontecendo? A nossa mania de julgar, né? Exatamente. De ter um pré-conceito É sobre... igual quando as crianças, né, com autismo, tá tendo uma crise, né? As Sim. pessoas já olham e falam, nossa, que criança mimada, né? Não é isso, geralmente? Mas não tá sabendo que a criança tá ali num momento crítico, né? Sim, sim. E é um momento que precisa de um cuidado, não adianta ficar... eu acho que esse tema deve ser abordado muito nas escolas, né? Porque Sim. a criança e o adolescente, ele é cruel. E eu conto uma história rapidinha. Claro. Não é sobre o autismo, mas é uma criança com síndrome de Down. Nesse instituto que eu trabalhava, eu dava aula para uma menina com síndrome de Down, que ela queria ser professora. Olha que legal. Ela queria ser como o professor Billy. O Billy, ele trabalhava no CIEJA. CIEJA é uma escola de inclusão de adultos, né? Jovens e adultos. E ela era uma escola ali no Campo Limpo, aqui em São Paulo, especializada em inclusão de pessoas com deficiência, adultas. Então, ela estava num ambiente todo preparado para ela, claro. Então, eles faziam festa, faziam um monte de coisa, e ela falou, não, E a gente fazia a aula de taekwondo, e no final tinha uma reunião com o psicólogo, a importância do psicólogo. E ela falou, não, eu quero ser professora, e eu vou ser professora igual o professor Billy, e ela tinha terminado o ensino fundamental, e ela estava indo para o ensino médio. Aí teve as férias de final de ano, a gente voltou em fevereiro, março, mais ou menos, e ela estava com umas atitudes, uma menina sempre muito esperta, muito falante e tal, bem retraída. E aí, numa roda de conversa, a gente perguntou o que está acontecendo com você e tal. Ela falou assim, eu não quero mais ser professora. E a gente perguntou o motivo porque ela não quer mais ser professora, né? Porque era um sonho dela. E ela explicou. Ela assim, eu tenho muita dificuldade em matemática, né? Eu tenho muita dificuldade em matemática. E eu quero aprender. Eu tenho dificuldade, mas se a professora me explicar direitinho, eu consigo aprender. E ela foi levar essa questão para a professora. A professora falou para ela assim, não se preocupa, você não precisa aprender. Você vai precisar de ano já. E foi uma decepção muito grande, muito, muito, muito grande para ela. E ela desistiu. Porque eu falei dos alunos, fora o preconceito dos colegas de sala. Não é só, a gente tem que preparar a pessoa com deficiência para ir para quando vamos falar de deficiência intelectual, para ir para um ambiente deste, mas também a gente tem que preparar quem vai receber essa pessoa. Isso. Porque é uma troca, né? A gente traz várias problemáticas. Você tem que preparar os dois ambientes, porque as pessoas não estão preparadas para o diferente. Não. Isso. Para o diferente. E é uma menina, assim, que tem uma síndrome de Down, claro que tem, vamos colocar, entre aspas, algumas limitações dentro da síndrome dela, mas é uma menina super esperta, super falante, conhecedora do que ela fala, pesquisa, tenta, né, estar tem tudo para ser uma professora. Tudo para ser uma professora um dia, para ensinar. Melhor do que as que tem aí, às vezes. Melhor do que esta que falou que ela não precisava aprender, né? Tá vendo? Sim. E aí, assim, o aluno, então, ele é cruel. Então, o que aconteceu hoje na educação, que não, ao meu ver, a Alan tá falando, tá? Foi de errado. Eu acho que as salas de educação especializada era importante em um momento, porque você ensinava aquela criança no tempo dela, porque toda criança tem um tempo ali, né? Sim. Quando entra numa escola, tem o seu tempo para aprendizado. Uhum. Então, essas salas se preocupavam um pouco com esse tempo. Hoje, foi pela inclusão, é aquilo que eu falo, a inclusão pela inclusão. Vamos colocar todo mundo na mesma sala. Os alunos não estão preparados, o professor,
por não querer, ainda mais quando a gente fala de trabalho público, o professor não tem muito interesse de se especializar. Os ambientes também não estão preparados. Os ambientes não estão preparados, você não tem nem rampa para levar, se é um cadeirante, levar esse cadeirante, ou se é uma pessoa que anda com muleta, não ter, né, tem um suporte de uma muleta, não anda com prótese, para subir as escadas. E os alunos não estão preparados. Então, deveria de existir uma preparação, ensino, né? um ensino, Planejamento. um planejamento para a inclusão das duas partes. Sim. É importante? É importante a gente aprender a lidar com as diferenças, porque todo mundo é diferente. Claro. Todo mundo. Então a gente aprende com as diferenças. E a criança, ela é maldosa por natureza. Então o que acontece? Começa a fazer o bullying, que hoje o bullying a gente tá em alta, né? Inclusive, aconteceu essa semana o caso na escola lá por causa de bullying, na Zona Leste de São Paulo, que atirou, não era uma pessoa com deficiência, mas o bullying machuca as pessoas, né? Então imagina uma pessoa com deficiência que já está machucada da vida. A família muitas vezes machuca essa pessoa por não deixar ela desenvolver. Eu entendo a família. Já está sensível emocionalmente. Já está sensível emocionalmente. A gente pode falar relatos de atletas que falam pra gente muitas vezes, putz, na minha adolescência eu não conseguia me olhar no espelho. Olha. Porque a família, porque não sabia lidar com aquilo, os amigos não sabiam lidar com aquilo, não se achava belo, não se acha belo, não consegue identificar a beleza, né? E eu tenho até a história de um atleta, rapidinho, que ele chegou, ele sofreu uma amputação, ele perdeu o braço moendo carne numa esfirraria, e ele chegou pra mim da reabilitação. A gente tinha acabado a reabilitação, e ele chegou, indicação de continuar os treinos, e ele, muito vaidoso, fortão, bonitão e tal, ele tinha vergonha de tirar a prótese, só que para fazer a atividade não pode fazer com a prótese, você pode machucar o seu colega de treino. Sim. Então ele tinha que tirar, falou, não, você tem que tirar. Ele já não gostava de tirar. Ele ficou um mês indo com prótese, um mês eu pedindo para ele tirar. Até que chegou um certo momento, depois de um mês, que ele estava não chegando com a prótese. Falei, será que ele perdeu a prótese? Porque ele ganhou essa prótese do centro de reabilitação, que é uma prótese cara, uma prótese de mão é bem cara. E passou umas 2 semanas, eu falei, Cal, por que você não está vindo com a prótese? Ele falou, não, professor, sabe por quê? Porque eu me achava feio sem o meu braço. Só que eu estou no centro de treinamento. Olha pra você ver como é importante a conscientização. Ele estava no centro de treinamento paralímpico. Então, lá tinha pessoas com diversos tipos de deficiência. Sim. Né? E ele falou assim, mas tem umas meninas tão lindas aqui. Eu falei, Cal, a deficiência não vai falar se você é bonito, feio. Essa pessoa ela é feia porque ela é feia, ou ela é bonita porque ela é bonita, independente da condição que ela esteja ali, né? Sim. E ele falou assim, e eu consegui me enxergar como uma pessoa bonita. Então, o ambiente que ele estava, né? O reconhecimento no outro, como foi importante para ele. O acolhimento ali, o né? acolhimento, como foi importante, né? Então, são essas coisas que me fazem, que me movem no esporte paralímpico, que me deu motivação para continuar no esporte, né? Porque o esporte é uma coisa de muita vaidade, a gente sabe. O esporte envolve muitas vaidades. Não que no esporte paralímpico não envolva, também envolve. Mas você enxerga o seu papel social. O esporte ele tem um papel social muito forte, com certeza, né? Dentro das comunidades e tudo, mas o esporte paralímpico tem um papel social gigantesco, que é mostrar para as pessoas as capacidades que elas têm quando elas estão competindo com igualdade. Quando eu estou competindo em igualdade, eu tenho a mesma capacidade que ele que é igual a mim. Talvez eu não tenha igualdade competindo com uma pessoa, como eu falei, eu não tenho uma perna, né, uma parte, um dos lados do membro inferior, e eu estou competindo com uma outra que tem, e eu não tenho uma prótese adequada. Então eu tenho uma desigualdade competitiva. Mas a partir do momento que me coloco com uma pessoa com o mesmo tipo de prótese, com o mesmo tipo de deficiência que a minha, ou uma deficiência similar, aonde eu consigo chegar? Eu sei que eu sou muito bom, eu sei que eu consigo chegar onde eu quiser. Então é isso que o esporte paralímpico me trouxe a paixão pelo esporte paralímpico, foi isso, né? E o trabalho com pessoa com deficiência intelectual, a sinceridade que você tem, assim, ou você gosta, ou ele gosta de você, ou você se vira para conquistar, não é? Não existe um jogo de interesse ali, né? O jogo é o sentimento real. Ó, eu sou bom para você, você é bom para mim, estou te ensinando, eu tenho que entender até onde eu posso ir com você. Você não gosta de toque? Tudo bem, não vou encostar em você, não tem problema.
te pedir permissão, respeitar o seu Limitações, né? até a sua limitação, até onde você vai. Então, dentro do trabalho com pessoa com deficiência, isso me conquistou de uma maneira gigantesca, que é essa realidade que eu não via mais no esporte, que as pessoas tentam o tempo todo falar o que agrada um pro outro, né? E com a deficiência intelectual, não. É a realidade, é aquilo. Ó, você me agrada, eu te agrado, a gente é parceiro, a gente tem uma troca aqui. Sim. Então, é bem legal. E o esporte paralímpico, porque a gente consegue fazer as pessoas que estão desacreditadas de tudo chegarem aonde elas nem imaginavam que elas poderiam chegar, porque a sociedade o tempo todo, desde da casa, da escola, fazem com ela, ó, você não é capaz, você não é capaz. Por isso que é o capacitismo, né? Capacitismo. Por isso que o nome Ou é capacitismo. você não pode mais, né? Mas Se caso a pessoa sofra um acidente, alguma coisa assim, agora você não pode mais isso, agora você não pode mais isso. Falando sobre isso que ele falou aí de bullying, das pessoas, né, que são despreparadas, né? Nós tivemos um caso aí em São Caetano esses dias, né? De um aluno que sofreu um machucado, né? Foi machucado pela professora, não foi? Ela apertou ele. Apertou num momento de crítico, ele tava em uma crise, e ele ficou com os braços todo roxo. E isso já não tinha sido a primeira vez, né? E aí ele contou de uma forma... Que ele não fala muito direito, ele não fala muito, mas ele conseguiu falar. Os amiguinhos, né? Inclusive, estuda ali com a filha do Felipe, né? E a menina fala isso aí mesmo. Que a professora pegava ele no canto, me parece, e apertava. Aí você vê o outro ponto. Nós olhando conversas no WhatsApp de grupo onde está a mãe, o pai entrou porque a mãe estava sendo massacrada pelas outras mães. Você ficou sabendo disso, Marco? Expôs a professora, expôs a escola. Porque as outras mães falam, mas seu filho também abatia no meu filho. Tá certo ele ter apanhado. Olha a cabeça das pessoas. Onde chega, professor? Você viu isso? Que judiação. Agredindo, né? Porque elas têm as limitações, exatamente. Eles têm as crises dele, que tem que ser controlada por pessoas que têm a capacidade. Sim. Pessoas preparadas. Estava sendo acolhido por pessoas despreparadas, infelizmente. Despreparada de tudo, né? Porque fazer isso com qualquer criança, sim, né? Sendo um profissional da educação, que era para ser um pilar, né? Na vida das crianças. Sim. Não dá esse exemplo, né? Falta de preparo. Mais uma vez eu falo que eu acho que a forma que se quiseram incluir acaba excluindo. Isso. A forma que, assim, não, tem que incluir, tem que ficar na sala, eu acho que acaba excluindo. Eu acho que também depende um pouco, é aquilo que a gente fala. O pai, no anseio de que o filho não seja diferente, porque eu sempre vejo, eu tento olhar, ser uma pessoa que olha para todos os lados, sim, né? Enxerga todos os lados. Imagina um pai que faz todo um planejamento para um filho. Eu sou pai. Claro. Né? Então, quando o seu filho vai nascer, você planeja. Meu filho, quando ele nascer, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E... né, você cria toda uma história, toda uma fantasia na sua cabeça como pai, por mais que seja pé no chão, mas você vai comprar a roupinha, vai comprar... Quando o seu filho nasce, se não foi uma coisa que você descobriu no pré-natal, é um baque. Sim. Ainda mais quando a gente tá falando do transtorno do espectro autismo, né? Autista, né? Sim, autista. A gente vai descobrir com o tempo. Você vai descobrindo aos poucos. E vai causando uma frustração nos pais, porque o pai não consegue entender o que está acontecendo naquele momento. Então o pai, para super proteger o filho, ele faz coisas que não são normais, né, que teriam que ter um outro tipo de suporte. Eu acho que o primeiro caminho é procurar um profissional, um psicólogo, para ele primeiro, também para o filho, mas para ele também, para dar esse suporte para ele, para que ele consiga aguentar essa jornada, porque é uma jornada. É uma jornada. E a gente sabe, se a criança tiver um estímulo correto, tiver numa escola que, fora das aulas convencionais, né? Tem as terapias, né? As terapias ocupacionais, tudo mais. Até em grupo, né? Até em grupo. Essa criança vai desenvolver muito. A gente vê vários casos de crianças que tinham um autismo severo, né? Baixíssima sociabilização. Hoje consegue sociabilizar um pouco mais. Tem o filho do Marcos Mion aí. Filho do Marcos. Consegue Agora ele sai, ele fala com as outras pessoas. Ele tem uma autonomia, né? Sim. Ele tem as crises dele. Eu vi o Marcos Mion falando que ele tem tanto é que tem uma viagem por ano que ele já conversou porque as pessoas não conseguem compreender que ele tem um transtorno que impede a socialização dele. Mas que ele
compreende o ambiente Tudo, que ele está, ele exato. compreende completamente. O Marcos Mion falou, eu vi uma entrevista do Marcos Mion falando que ele tem um combinado, que eles fazem várias viagens em conjunto, mas tem uma viagem que eles fazem, que eles preparam todo o ambiente para levar o filho dele, que ele sabe das crises, e ele conversa com o filho dele que uma viagem por ano este filho não vai. Eu esqueci o nome do filho dele. Não vai nesta viagem para a família poder se divertir sem precisar lidar com as crises. Porque é um fardo para a família também. A gente tem que pensar assim, é um fardo. Meu filho, você tá falando que meu filho tem não é um... Mas a gente sabe que é uma carga que tem que se desenvolver, um trabalho de atenção para esse filho. E você tem que estar preparado para acolher este filho, né? Então, para você ajudar o seu filho... Quando você, eu tenho citado muito esse exemplo. Quando você está no avião, qual a primeira mensagem que tem? Ao caírem as máscaras, coloque primeiro em você, depois colocar no outro. É a mesma coisa, a gente tem que se preparar primeiro para depois preparar o nosso filho. Nosso filho está precisando de ajuda. Sim. Mas se eu não me preparar, como que eu vou ajudar o meu filho? Inclusive, eu vi essa reportagem e esse filho dele é o mais velho. Então, tem mais 2 filhos. Então, eles tinham que dar atenção para os outros 2 também, né? Então, é todo um cenário, assim, da família que acaba afetando, né? Porque a criança pequena... por que dá só atenção pra ele e pra mim não? Romeu, o nome dele. É o Romeu. Porque, né? Então... Eu tô aqui pensando aqui, Romeu. É uma cena ali, um cenário que você tem que olhar pra todo mundo, né? Sim. Tem que saber lidar, né? Então, a gente tá aí apurando também pra ver o que aconteceu, mas é aquilo que você falou, precisa existir um planejamento para acolher essas crianças na escola, né? Em todos os ambientes, na verdade. Se a gente for pensar, não é só na escola. Em todo lugar, né? Se a gente for pensar, Sim. as empresas, vamos falar hoje, não sei se eu falei aqui ou a gente falou nos bastidores, as empresas, eu acho que o maior grupo hoje, quando a gente fala de minorias, o maior grupo que sofre preconceito hoje é a pessoa com deficiência. Porque ela tem que ter, inclusive, cotas para trabalhar. As empresas acima de 100 funcionários têm que contratar 5% do seu quadro de funcionários pessoas com deficiência. Então, o que as empresas fazem? É uma lei. Eu tenho que cumprir, eu coloco... Tem caso de empresa, que só contrata, fala, para não ter a multa e não ter trabalho, eu te pago o salário, você não precisa nem trabalhar. Olha só. Se isso não é um preconceito gigantesco. Não, eu não quero você na minha empresa. Desmerece, né? Não, eu não quero você na minha empresa. Tá aqui. E pro cara fala, tá bom, beleza. Tá vindo aqui, tá, tudo bem. Então você não tá motivando, incentivando aquela pessoa a se capacite e faça as coisas dela, né? Então as empresas têm que cumprir a cota. E as empresas não estão preparadas, porque é uma pessoa com deficiência, ela de repente precisa... Eu estava tendo uma conversa semana com uma pessoa que foi diretor do Banco Real, e ela falou que eles tiveram que contratar dentro da cota, logo quando começou a cota, começou pra cota, e colocaram a pessoa como caixa no banco. E o balcão era baixo, era alto, quer dizer, e a pessoa ficava muito baixa e ela não tinha mobilidade suficiente para subir e pegar o dinheiro e pegar as coisas, e as pessoas tinham que jogar para ela. Nossa. Olha só todo o transtorno. A empresa também tem que se preocupar com isso, né? É uma pessoa que tem uma capacidade e que, se for bem utilizada, ela vai dar bons frutos na empresa. Claro. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Um cadeirante, por exemplo, é uma função de digitador, por exemplo. É uma função de programador. Vamos falar não de um cargo de entrada, mas um cargo que exige um pouco mais. É um programador. Se você tem vários programadores na sua empresa, um programador que não tem uma deficiência, que não seja cadeirante, ele vai o tempo todo levantar, vai fumar, vai tomar um banheiro toda hora, né? Uma pessoa que é cadeirante, ela vai estar naquela condição da cadeira, para ela é natural. Então ela vai produzir muito mais naturalmente naquela função que ela está ali do que uma outra pessoa, porque ela vai tirar esses intervalos, não que ela não tenha que ter intervalo, tem que ter intervalo, todo mundo tem que ter intervalo, mas ela vai conseguir produzir muito mais, porque ela vai arranjar menos subterfúgios durante o dia de trabalho. Vai deixar de enrolar, né? Vai deixar de enrolar. Então, assim, se você tiver condição de contratar, por que não contratar em um cargo ou dar condição? Quantas empresas não têm programa de... Professor, para trabalhar no status de igualdade. De igualdade. Claro, perfeito. De igualdade. É só dar cargo de entrada, então para a pessoa muitas vezes não vale a pena. Vou dar um cargo de auxiliar administrativo, para ganhar R$1.500. Meu LOAS vale R$1.300, meu BPC vale R$1.300. Eu vou sair da minha casa, acordar de manhã. Isso é qualquer pessoa, gente, não é? O governo já me dá esse incentivo. Só que também eu vou culpar um pouco as pessoas com deficiência, porque é um incentivo governamental, né? A pessoa ela fica dependente daquele incentivo, porque ela não vai procurar um pouco se capacitar. Que hoje a gente existe um problema muito sério,
que é as empresas não conseguem contratar pessoas com deficiência porque não encontram pessoas qualificadas para os cargos. Porque as pessoas com deficiências muitas pessoas com deficiências não se qualificam. Eu tenho 2 exemplos de 2 alunos também. Eu tenho aluno. Eu tenho um exemplo de um aluno que treinava comigo no CPB, ele estava num momento dentro do Comitê Paralímpico trabalhando e ele saía do Comitê Paralímpico. O Comitê Paralímpico tem um viés diferenciado para os trabalhos. 60% do quadro do Comitê Paralímpico são pessoas com deficiência, né? Inclusive, o presidente do Comitê Paralímpico, que é o Misael, ele é cego, uma pessoa com deficiência. Então, ele já tem esse viés. E ele é engenheiro, esse menino. E ele foi convidado para trabalhar numa indústria que só tinha engenheiro. E o cargo era para engenheiro. E ele era engenheiro. Ele não tem um dos membros superiores. E teve uma proposta, não. Por esse salário eu não vou. E aí a empresa fez uma contraproposta. Falou, não, só vou por esse X de salário. E ficou 6 meses nessa negociação com a empresa. A empresa não encontrou outra pessoa para contratar. O que aconteceu no final? Precisavam contratar uma pessoa com deficiência, qualificada. Ele era qualificado, ele era engenheiro. Contrataram ele com quanto ele pediu e ainda pagaram uma casa para ele morar. Que ele tinha que mudar de São Paulo para o Rio. Então, quer dizer, se a pessoa com deficiência ela tem essa visão... Que se ela for se valorizar. atrás, se valorizar como profissional... Que existem vários incentivos, tanto para educação quanto governamental, financeiro, que dá para você se manter, dá para fazer uma faculdade. Eu tenho uma bolsa na faculdade, por causa das cotas. E eu tenho um incentivo do governo, que ainda me dá uma sustentabilidade. Eu consigo sobreviver. Falar que a pessoa vai viver é mentira, mas ela vai conseguir sobreviver, vai conseguir manter na faculdade, porque eu não me especializar para poder deixar de receber esse benefício do governo, vou deixar de onerar o governo, porque de uma certa maneira você onera o governo, vou dar a possibilidade desse benefício para uma outra pessoa, ou às vezes, como tem menos pessoas recebendo benefício, pode aumentar o valor do benefício, e eu consegui ter uma carreira profissional, eu consegui estar junto com todo mundo, consegui desenvolver o que eu gosto de fazer, se é arte, se é esporte, se é qualquer área, engenharia, arquitetura, porque eu não vou ser o melhor possível naquilo. O que vai definir quem eu sou é a minha qualificação, né? Não a minha condição física ou intelectual. O que vai me qualificar, o que vai fazer eu me destacar é isso, as pessoas vão me deixar de ver. Eu sempre falo que o esporte faz isso. Deixa de mostrar as pessoas como deficiência para mostrar a pessoa, né? Tanto que é pessoa com deficiência. Não é deficiência com pessoa, né? As pessoas veem deficiência com pessoa, não pessoa com deficiência. Primeiro vem a pessoa, não vem a deficiência. Só que as pessoas veem primeiro a deficiência, não vem primeiro a pessoa. Então, para você acabar, acho que as pessoas com deficiência, para acabar com esse estigma, tem que mostrar a qualificação dela. Não, eu sou esse profissional aqui, eu sou este atleta. Tanto é que nos Jogos Olímpicos, você torce paralímpico, você torce pro atleta. Sim. Pro atleta. Vou falar dos atletas do taekwondo, pela Silvana, pelo Natan, que são os atletas do taekwondo paralímpico. Você torce pelo atleta, você não torce pelo Natan que não tem o braço, pela Silvana que não tem o braço. Você torce pelo Natan. Nossa, é o Brasil ali, é o Natan, é a pessoa Natan, é a qualidade dele técnica que tá ali, é o profissional que tá ali. E o esporte faz isso. E as pessoas com deficiência, infelizmente... Isso eu acho que eu tô ocupando essa comunidade, né? Essas pessoas que não vão atrás de qualificação. E aí outro exemplo é uma atleta minha que chegou na academia, que é um amorzinho, até hoje ela me manda mensagem, ela fala, professor, eu te agradeço muito por eu estar onde eu estou, porque você me mostrou um caminho. Ela ia assistir o primo dela treinar, e para mim tanto é que foi a minha primeira aluna com deficiência. Ela tinha uma paralisia cerebral, e ela ficava sentada na cadeira, assistindo. Aí eu fui dela, vem treinar. Eu falei, eu não sei, eu acho que eu não posso. Vamos fazer o seguinte, faz uma aula. Se você não gostar, você nunca mais vem na minha aula. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Começou a treinar e começou a desenvolver. E ela, olha como que é engraçado o esporte. Hoje ela hoje ela é coordenadora de RH do grupo que é Nike e Centauro, né? Que é a mesma empresa. Eu não sei o nome do grupo, mas são a mesma empresa. Ela é coordenadora de RH da parte de contratação PCD. Que ela foi fazer faculdade e tudo, enfim. Ela sofria muito preconceito na escola, não deixava ela fazer aula de educação física por causa da dificuldade de mobilidade e tal, até que um dia eu levei ela no campeonato. Falei, vamos no campeonato. Foi no campeonato, foi campeã desse campeonato. Ela competiu numa classe chamada Pum C, que são as formas do taekwondo, para quem é de outra modalidade, é o kata do karatê, o kati do kung fu. É uma luta com um adversário imaginário. E ela foi campeã. E essa medalha teve uma representatividade tão grande na vida dessa menina que rede social já existia, não existia Instagram, mas existia Facebook e tal e tudo.
os alunos, os amiguinhos dela viram ela com aquela medalha. Quando ela chegou na escola, ela começou a participar das aulas de educação física, começaram a incluir ela em outras atividades, porque falaram, nossa, se ela ganhou medalha no taekwondo, nossa, que tem que dar chute, soco e tal, nossa, não, eu quero ela no meu time, quero. Então você vê como que muda a visão. A medalha é uma lata, se a gente for pensar, é uma lata ali, né? Sim. E a representatividade que teve essa medalha para essa menina. E aí depois ela não podia continuar treinando por uma questão religiosa, que ela de 27º dia e tinha competição que era aos sábados, ela não conseguia mais competir, mas a gente nunca perdeu o contato. E ela me liga sempre, professor, você tem algo? Porque ela tem dificuldade de contratar. Ela é uma pessoa com deficiência que contrata pessoas com deficiência e ela tem dificuldade de contratar pessoas para cargos de entrada, que é para trabalhar na Centauro. Que é para trabalhar como assistente, caixa e tal. Então é cargo de entrada. Ela tem, e não é um salário tão baixo que a Centauro paga, é um salário acima dos cargos de entrada. Ela tem dificuldade de contratar, porque as pessoas não querem perder o benefício, querem se manter naquele benefício, porque eu vou falar, é uma esmola que o governo dá, se você for pensar, é uma esmola, R$ 1.300 é uma esmola, um salário mínimo. Não dá para uma pessoa se manter. E a pessoa prefere ficar nisso do que se mexer, né? Sim, ir atrás. E ir atrás. Então, assim, é importante a gente incentivar que essas pessoas não causarem capacitismo, as famílias não causarem capacitismo e estimularem dentro do que aquela pessoa pode, para que essa pessoa ela evolua. Isso daí é um mal de tudo, né? Não é só do deficiente. Sim. Tanto que o Brasil ganhou numa classificação nova de nem. Vocês sabem? Sabe o que é? Nem trabalha e nem estuda. O Brasil ficou em primeiro lugar. Que dos jovens de 15 a 21 anos, nem trabalha e nem estuda. Perto então, de 25. Olha isso. Que vergonha, né? É uma vergonha, né? Claro que é uma vergonha. Então, a sociedade tá meio bagunçada aí, tá doente, né? E deixa eu te perguntar, e tem algum programa de capacitação? Não tem. Por isso que eu, junto com um grupo de pessoas, montamos uma associação chamada Avisa, que é a Associação Visando o Amor. A nossa ideia é fazer esse trabalho que a gente está falando aqui agora. Legal. Existem várias entidades que trabalham, a gente pode falar de ACD, APAI, são entidades que trabalham com reabilitação, tem uma preocupação. Mas o fim não é o esporte. Não é o esporte, eles têm o esporte e não é a capacitação. A nossa ideia é, quando a gente fundou a Avisa, foi fazer da base ao alto rendimento como é no esporte. Porque o esporte ele faz o quê? Ele começa na base, ensinando passo a passo, vamos ensinar você a engatinhar aqui nessa modalidade. Então, você primeiro tem que chutar, fala taekwondo, primeiro chute, o bandal. Então, fazer esse chute aqui com o peito do pé, como faz, aí a pessoa evolui, aí a gente vai para um outro passo, aí a gente vai para outro passo, até que a pessoa chegue e se torne um atleta, né, paralímpico, de alto rendimento. Às vezes a pessoa não chega numa Olimpíada, nem numa Paralimpíada, mas ela disputou na maior qualidade possível, que tinha gente melhores que ela, né, porque eu sempre falo que o esporte paralímpico não é uma modalidade inclusiva, não é um esporte inclusivo, é exclusivo porque são pros melhores. Isso. Não é toda pessoa com deficiência que vai se tornar atleta paralímpico. Exige muita dedicação e muita determinação, como todo atleta, que chega numa Olimpíada. Esporte olímpico e paralímpico, para chegar lá, ele é totalmente excludente, né? Ele exclui, ele não inclui, ele exclui. O esporte paralímpico é para pessoas com deficiência. Então, quer dizer, inclui pessoas com deficiência, mas não é para todas as pessoas com deficiência. Dentro daquela deficiência tem que ser o melhor. Isso. Né? Então, a gente pensando nisso, a gente falou, bom, peraí, a gente precisa fazer um projeto onde a gente não dê só aula de taekwondo por dar aula de taekwondo, não dê aula só de esgrima por dar aula de esgrima, dê aula de artes só pela aula de artes. Tá, o que a gente quer, qual que é o objetivo? Ou só qualificação profissional para pessoas que precisam de qualificação profissional. A ideia é a gente começar ensinando o básico para essa pessoa e que essa pessoa chegue no altíssimo rendimento que ela possa chegar dentro daquilo que ela escolheu. Eu quero ser atleta de esgrima para cadeirante, né? Que é esgrima para cadeirante. Então, a gente vai fazer o máximo dentro da associação para que ele entre no quadro de Jogos Paralímpicos, para que ele possa disputar o maior número de competição e consiga receber uma bolsa, porque o esporte olímpico e paralímpico no Brasil são iguais, os benefícios são iguais. As bolsas variam de 400 a 15 mil reais no Brasil, e são bolsas governamentais federais. 400 reais vem das bolsas atletas, que vai da bolsa básica é 400, a bolsa de atleta nacional 900, bolsa atleta internacional 1.900, bolsa atleta olímpico 3.000. Só que quem é atleta olímpico não fica com esse benefício nunca é utilizado, porque ele pode usar um outro benefício que é a bolsa pódium.
Aí você vem com a bolsa pódio, que vai de 5 mil a 15 mil, que é a posição que você está no ranking. Então, você está entre o 20º, esse é em todas as modalidades, tá? Não é só na minha, é em todas. Do 20º até o 17º, 5 mil. Do 16º ao 10º, 8 mil. Do 10º até o 5º, 11 mil reais. E os 4 primeiros do ranking, 15 mil reais por mês. Durante aquele ano. Claro que você tem que estar competindo em alto. Senão você não se mantém. Sim. E é um incentivo do governo. Além desses incentivos governamentais federais, tem os incentivos dos governos estaduais. Por exemplo, São Paulo tem uma bolsa para atleta. Né? O estado tem uma bolsa para atleta, que é de 2 mil reais. Além desse, tem a Bolsa Caixa, que também é um incentivo da Caixa Econômica Federal, que é do governo federal, que vai até 8 mil reais. Então, são vários benefícios. Tem atleta no Taekwondo que ganha 30 mil reais por mês, por exemplo, no Para Taekwondo. Então, é fazer com que essa pessoa enxergue aquilo que ela escolheu como profissão. Então, cara, você tem capacidade de chegar aqui, ó. Vem cá, você começou aqui no Taekwondo, já passou dessa fase, ó, conseguiu essa bolsa de 400, já tá te ajudando, já consegue pagar o seu equipamento, já consegue financiar uma viagenzinha pequena, já consegue pagar seu lanche, né? Já consegue ali a bolsa inicial. Aí você vai para uma bolsa maior, já consegue incentivar um pouco mais, pagar um profissional de fisioterapia, se você não tem na sua equipe, já consegue pagar, né? Você vai começando a melhorar a qualidade dele para ele chegar no topo, para ele chegar nos Jogos Paralímpicos. É artista. Por que não fazer com que nós tenhamos belíssimos artistas? Que nem a gente vai começar agora, foi aprovado agora um projeto de música nosso e um de esporte na Lei de Incentivo Federal. O de música é para orquestra. O nosso objetivo é que a partir deste projeto a gente consiga colocar músicos nas orquestras estaduais, filarmônica, e que se torne uma profissão. Ué, porque ele não pode tocar num casamento, porque ele não pode tocar na noite, porque ele não pode, né, viver da música. Se é aquilo que ele gosta, claro, às vezes não todos, a gente sabe que não todos vão chegar naquilo. Sim, mas se é aquilo, que ele se esforce ao máximo para ser o melhor, né? Fazer o melhor que ele puder. E a gente está com um projeto também de profissionalismo, para que as pessoas não... profissional. Para que as pessoas não tenham mais que entrar num trabalho de entrada, que é... novamente, não estou desprezando nenhum trabalho. Sim. Só para que as pessoas entendam que, de entrada, eu entendo essa questão. Para mim não funciona. Eu já tenho o meu benefício aqui, vai me manter. Então eu preciso propor alguma coisa que tire essa pessoa com deficiência da zona de conforto. Então, eu ganho 1.300. Se eu for trabalhar naquela empresa, vou ganhar 5 mil, já vale a pena eu deixar os 1.300 e depois lá na frente, se eu ficar desempregado, eu voltar a receber. Porque não é que ela perde, congela o benefício. Né? Porque é nada mais justo. Você está tendo uma fonte de renda. Claro. Você está tendo uma fonte de renda. Com certeza. Congela. Então, a gente vai estar oferecendo cursos profissionalizantes para que essa pessoa ela não precise, ou ela vá empreender, né? Então, manicure, barbeiro, cabeleireiro, enfim, chaveiro, que são cursos que a pessoa ela pode empreender ou pode trabalhar no salão de uma outra pessoa. E os cursos que são na área de tecnologia. Então, curso de designer gráfico, tráfego pago. E o que é legal desses nossos cursos é que a pessoa ela vai ter que devolver para a comunidade. Como assim devolver para a comunidade? Tá fazendo curso de manicure? Você vai ter que fazer a unha das pessoas da comunidade que você tá para estagiar. No curso que a gente está fazendo de tráfego pago e designer gráfico e web designer, vai ter que formar um grupo, que são cursos diferentes. A pessoa ela pode fazer os 3 cursos? Pode. Concluir um, ela vai para o outro. Mas eles vão formar um grupo e dentro desse grupo eles vão ter que atender um comércio da região. Porque os comércios pequenos, muitas vezes não têm condição de pagar uma agência de marketing. Então, qual que é a forma de eu fazer esse aluno estagiar? É ele montar uma estratégia de marketing, de tráfego pago, dentro desses profissionais que eu tenho, para desenvolver a venda daquele comércio local. Então, eu também, como pessoa, devolvo para a sociedade. Sim, eu estou recebendo do governo ou da associação, mas eu, como pessoa, estou devolvendo para a sociedade de alguma maneira. E nada melhor que eu devolver para o comércio do meu bairro. Né? A gente vai desenvolver esse projeto ano que vem dentro do CEL Heliópolis. Então, é uma comunidade que realmente precisa. Sim. Tem vários comerciantes locais ali que com certeza não tem condição de fazer um tráfego pago ali. E falar que, porque mora numa comunidade não tem acesso à internet, é uma mentira. Todo mundo hoje tem. Tanto é que você vai no celular, você não compra mais voz, que voz é de graça. Você compra
dados. Então, todo mundo tá no Instagram, se não tá, você vai no céu, você tem a rede Wi-Fi livre e tudo. Então, a pessoa tá na internet o tempo todo. Então, por que não fazer com que esse aluno que está estagiando ali estagie com a sua própria comunidade, né? E devolva para a comunidade, de alguma maneira, esse trabalho. Então, a ideia é essa, de não ser um trabalho só um trabalho social pelo social. É que realmente a gente inclua essa pessoa no mercado de trabalho ou aonde ela queira estar, que ela se sinta parte de alguma coisa, que ela se entregue o máximo, que ela faça o máximo dela para ser o melhor profissional no que ela pode ser, né? Que é uma maneira de eu não esconder, não é essa palavra que é uma palavra muito ruim, mas tirar a visão que as pessoas têm sobre a minha deficiência, que é a minha incapacidade, que as pessoas associam a deficiência à incapacidade, quando pelo contrário. Eu tenho atleta que tem habilidade que eu não tenho nem um perto. pouco. Eu tenho uma atleta, a Silvana, ela fez contabilidade e está fazendo agora educação física. Ela é investidora. Ela tem uma capacidade de fazer investimento que eu não tenho. Ela sempre fica conversando comigo. Professor, pô, comprei um apartamento, comprei um carro, eu já estou investindo. Quando acaba... Porque pouco atleta faz isso também. Quando acaba a minha carreira como futuro, atleta, né? Quando acabar com a minha carreira de atleta, eu vou viver da renda e tal. Ela tem uma capacidade que eu não tive até hoje. E tem uma capacidade absurda. Então, as pessoas associam qualquer deficiência, seja lá qual for, com incapacidade. É isso aí. Verdade. Boa. Mais uma pergunta? Falamos bastante, professor? Professor. Vamos para a pergunta do Marco, né? Pergunta da prova aí, atenção. Vamos lá. Professor Alan, eu trabalho com metodologias ativas, né? Então, esse conteúdo da aula 11 já está disponível no gestor do aluno, tá? Então, os alunos, eles leem esse conteúdo e na quinta-feira a gente discute sobre ele. E no sábado, a gente teve uma visita, a gente foi na Fundação das Artes, em São Caetano, e eles fizeram uma roda de conversa sobre inclusão. Legal. E lá eu tive um depoimento de uma mãe, tá, com o filho, um TE, e ela me falou de quanto esse aluno, o filho dela tinha evoluído com relação à música, e ela me colocou outra coisa. O esporte e a música têm um poder fantástico na recuperação. Isso é o depoimento da mãe. Não é nada de nenhuma teoria, enfim, um depoimento da mãe. Então, o filho, se eu não me engano, tem 18 anos hoje, e ela falou que a grande melhoria, né, da cognição está relacionado ao esporte e à arte. Então, eu não consigo alterar a aula número 11, porque já foi para os alunos. Mas eu prometo que no ano que vem eu vou estar inserindo uma parte de tecnologia assistiva com relação ao esporte. Isso, acho que essa aula que o senhor nos proporcionou, esse tempo, né, que o senhor se dedicou para dar essa aula para a gente, eu acho que tem que servir para alguma coisa. Então, me mexeu bastante e prometo que o ano que vem a gente vai incluir uma parte da tecnologia assistiva com relação ao esporte. Nossa, perfeito, professor. Tecnologia assistiva no esporte paralímpico, uma das coisas, acho que, principais, né? Como, se a gente for falar do esporte olímpico, né? É uma tecnologia. Quando a gente faz um calçado melhor, é uma tecnologia. Tanto é que sempre se lança um tênis novo, uma calça, você pode ver. Até foi proibido quando fizeram aquela pele da natação, a segunda pele lá da natação, que a tecnologia assistiva faz isso dentro do esporte paralímpico. Uma prótese melhor, uma cadeira de roda mais dinâmica, porque tem atletismo para cadeirante. Então é uma cadeira de roda que é como se fosse uma bicicleta, são duas rodas e uma na frente. Então isso tudo interfere. Imagina você numa Fórmula 1, quanto que não evolui? Quem ganha mais? O carro que está melhor preparado, né? Os engenheiros ali desenvolveram uma tecnologia que vai ter uma aerodinâmica melhor, é a mesma coisa no esporte paralímpico. A prótese também interfere muito. Quando a gente fala de atletas com amputação de membro inferior, que eles usam aquelas próteses que vocês veem, que são curvadas, né? Existem vários tipos de prótese. Existe prótese para caminhar, existem próteses bem baratas, que dão uma dignidade, mas não dão uma mobilidade tão boa para a pessoa. Estou até auxiliando um colega sobre isso, com a sobrinha dele. Ela tem uma prótese
bem simplesinha, que é a que ela tem condição de ter, mas é uma prótese que não dá uma mobilidade tão grande. E tem prótese, a gente pode falar, prótese vai aí de R$1.000, R$1.500, que é uma prótese bem pequenininha, bem ruinzinha, mas tem prótese de R$1 milhão. Depois eu até posso me dedicar um tempo e procurar uma prótese que foi desenvolvida pelo exército americano, que é uma prótese de membro inferior biônica mesmo, que o soldado consegue correr uma velocidade absurda com ela. E já está desenvolvida. E foi um atleta, um aluno meu, um professor que eu formei, que ele era um policial militar, ele teve um câncer, perdeu uma perna, e ele começou a usar prótese. Então a gente tem... a questão da prótese é tão importante que dentro dos jogos para-pan-americanos e jogos pan-americanos, tem uma tenda de uma empresa chamada Autoboc, que é a maior empresa que hoje cuida dessas tecnologias para atleta. Tem outras empresas, mas é a que está muito à frente para fazer a manutenção dessas próteses. Porque um ajuste errado que você faz que determina um resultado. Então, as lâminas, que a gente fala lâmina, né? Quando você vê aquela prótese que ela é um pouco mais larga. Tem uma regulagem do aerofólio do carro de Fórmula 1. Mesma coisa. Prótese de mão existe, só que elas são muito caras e não são tão funcionais quanto as próteses de membro inferior. Tem prótese mais funcional, mas só que a pessoa tem que ter muito, muito, muito dinheiro para ter ela. O que hoje a gente vê que as próteses elas fazem esse movimento de pinça, né? Para a pessoa conseguir ou até escrever, mas a função é essa, a pessoa conseguir comer e tudo mais. Mas eu percebo, pelo tempo, desde 2014, né, que eu tô com o esporte paralímpico, que as pessoas elas se adaptam quando é membro superior, até com membro inferior também, elas se adaptam àquela condição que elas estão naquele momento. Por exemplo, a Débora foi uma pessoa que me ensinou muito. Ela não tem a mão direita, né? Não tem o braço direito. Então, quando a gente vai dar a mão, o que a gente faz? Dá a mão direita. Ela falou assim, você tem as duas mãos, dá outra pra mim. E aí, quando a gente vai comer e tal, a gente estava habituado a cortar o alimento para alguns atletas, porque não foram treinados nas suas residências para este tipo de independência, né? Tanto é que, por causa da Débora, isso eu falo sempre que é por causa da Débora, nenhum atleta hoje pede ajuda. É difícil um atleta que pede ajuda para cortar algum alimento. Tem uma autonomia. Tem uma autonomia, porque a Débora, ela tem um coto ela tem um pouco mais que o cotovelo, né? Então ela dobra o garfo aqui, prende, e ela corta a carne dela, né? Corta os alimentos dela, troca e come. E por conta muito da Débora, você vê como o exemplo move, né? Com certeza. O exemplo move. A maioria dos atletas pediam pra gente, quando era carne, alguma coisa que não vinha. A gente normalmente pedia pra vir já cortado, quando era algum restaurante, alguma coisa pra vir cortado, mas quando não era, a gente tinha que cortar. A maioria dos atletas começaram a parar de pedir, porque eles conseguiram se adaptar. A partir de um exemplo, eles se adaptaram. Por isso que é esporte adaptado, que a gente faz adaptações àquelas funções, né? Por exemplo, eu tenho um coto longo, eu não consigo digitar com os 5 dedos, mas eu consigo digitar com uma parte com esse coto e com a outra mão. Então, é a adaptação, é a condição que a gente dá para a pessoa com deficiência conseguir exercer qualquer função. Tem um vídeo muito legal, quem quiser procurar depois, é o vídeo promocional dos Jogos de Londres. Tem uma piloto de avião que pilota com os pés. Caramba! É uma piloto de avião, eles fizeram um vídeo promocional, então colocaram vários tipos de deficiência em várias funções. Guitarrista também, só tocando com o pé. São várias funções. Dançarino, que hoje a gente tem até dança para cadeirante estar um pouco mais divulgada, mas dançarino na cadeira de roda. Então, é a adaptação que a gente faz para a pessoa com deficiência, a condição que a gente dá para aquela pessoa adaptar aquela função. Então, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas incentivem que as pessoas sejam independentes e que não tirem... eu acho que às vezes a gente até fala, né, um grupo legal de trabalhar que é o cego, eles estão jogando futebol, tem o futebol de 5, né, que é o futebol de cegos hoje. Eles estão jogando, eles estão no vestiário, um bate no outro, você é cego, você não tá me vendo aqui? Entre eles fazem uma brincadeira, né, mas é uma brincadeira, não é jocoso, né, é uma brincadeira natural, né? Se você fazer uma brincadeira com a pessoa com deficiência, faça desde que ela permita aquilo, não seja pejorativo, claro, né? Incentive, não desmotive. Se você que é adolescente, criança que está vendo o podcast com a mamãe, está ouvindo, tal, não ajude seu colega de sala que tem uma deficiência, seja amigo dele, porque ele é uma pessoa que normalmente é excluída, as pessoas não querem ficar perto dele, né? Então
sejam amigos, tentam se aproximar, tentem ajudar, que isso você vai fazer um bem para a sociedade, você não vai estar fazendo um bem para um monte de gente, mas você está fazendo um bem para uma pessoa que vai ter uma importância tão grande na vida dessa pessoa, que às vezes vai tirar ela de uma depressão, de um lugar, que é muito importante. E incentive que essa pessoa vá praticar um esporte ou uma área da arte aí, porque realmente ajuda bastante. O esporte, eu vou te falar que ajuda, eu vou defender a minha bandeira, que é o esporte, que ajuda demais. Sim. O esporte, ele tem uma capacidade de inclusão fora do normal. Ele diminui as barreiras muito, assim. É isso. Muito E, bom. Renato, uma pergunta pra gente finalizar, que já tá o tempo. Você viu, ó? Nós fizemos poucas perguntas e o tempo já voou. Então. Você viu? Vamos finalizar, então, a nossa aqui com uma pergunta e aí você fala do quadro, né? Isso. Como que você acha que é feita a representatividade dos atletas paralímpicos nas mídias? Porque não é muito visto, muito divulgado. Então, hoje existe um trabalho do Comitê Paralímpico com a maior emissora, que é a Rede Globo, de divulgação. Tanto é que, se vocês forem perceber, alguns dos últimos 2 anos, ela vem divulgando. Porque é a maior, a gente não pode fechar os olhos, é a maior rede emissora da TV aberta que nós temos, né? Então, não tem como falar, não tem como muito fugir dela. O Comitê Paralímpico se preocupa muito com essa divulgação. É uma divulgação feita muito baixa, realmente. Mas a gente percebe, ao mesmo tempo, que alguns atletas de destaque, como Petrúcio, Verônica, Vinícius, dentro do próprio Taekwondo, Silvana, que é do Taekwondo, ela é uma cidade interior da Paraíba. Ela não tá morando mais lá, tá morando em João Pessoa. Quando ela vai, ela é tratada como celebridade, porque a mídia local fez esse trabalho, porque ela foi a primeira atleta medalhista daquela cidade, de todos os jogos, né? Quando a gente fala de jogos, a gente fala de Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Então, se tivesse uma divulgação melhor, talvez diminuiria, talvez as pessoas enxergariam melhor o esporte paralímpico. Só para você ter uma ideia, para a gente falar dos Jogos do Rio, a divulgação foi tão pequena, e só foi na última semana, que os Jogos do Rio, faltando uma semana, ia ser um fiasco, não tinha ingresso vendido. Tinha 15% dos ingressos vendidos. Na última semana, a imprensa entrou em cima, divulgando que ia ter os jogos, e esgotaram a maioria, em uma semana, esgotaram a maioria dos ingressos para os jogos. Foi legal que eu vi uma reportagem, a importância da imprensa, né, da mídia, claro, na cabeça das pessoas. Uma criança sem deficiência pedindo para a mãe que queria não ter um braço, né? É ruim porque ela queria competir igual aquele atleta que estava ali. A influência que aquele atleta, porque aquela criança não enxergou, ela não entendeu a deficiência. A deficiência. Ela não viu isso. Ela não viu isso. Dela, ela viu o atleta, ela não viu que ficar sem um braço vai dar uma dificuldade na vida dela naquele momento. A mãe teve que explicar, não, filho, mas você pode disputar na natação. Pra ela viu aquilo como algo, se eu for igual ele, eu vou conseguir fazer isso. Não enxergou, né? A deficiência, enxergou o atleta. Enxergou a capacidade do atleta, como é contagiante. E a gente tem que falar uma verdade. O esporte paralímpico brasileiro é uma potência mundial. Nós já faz 7 jogos pan-americanos que nós saímos. Vamos ver se a gente consegue ser a 8ª vez agora. Espero que eu seja presente para a 8ª. É isso aí. O último jogo a gente era a 7ª vez seguida que o Brasil terminava em primeiro colocado nos Jogos Pan-Americanos. E agora vai para a 8ª vez. E aí você vê o resultado do Brasil no Olímpico. Foi bom, ficamos em segundo. Foi uma das melhores campanhas do Olímpico, mas não chega a esse resultado. E no último Jogos Paralímpicos nós ficamos em 7º colocado. Então, quer dizer, o Brasil realmente está sempre entre os 10 primeiros colocados no ranking geral. Aí você retorna, professora, com as medalhas para mostrar pra gente? Pode ser? Pode. A gente consegue trazer até os atletas aqui. Ótimo. A gente consegue trazer alguns atletas aqui. Tem o Natan, que está aqui pertinho, está em Santos, já veio treinar aqui várias vezes em São Caetano. Como eu falei, São Caetano é uma potência no Taekwondo. Então, dá pra gente trazer uns atletas assim, a gente consegue fazer uma nova visita, espero que seja convidada. E aí a gente consegue fazer uma nova visita. Convite feito, né, professor? Poxa vida, seria com certeza. A gente consegue fazer uma visita com os atletas, com as medalhas e tudo mais. Pra mostrar pra gente aqui. Muito bom falar de esporte paralímpico e mostrar um pouco para as pessoas este mundo, assim, que as pessoas tentam fechar os olhos e achar que não existe e fazer o capacitismo que é o preconceito, que é o bullying e tal, falar uma forma mais
Sim. geral, mas entendam, a pessoa enxergue a deficiência que a pessoa tem, porque ela tem uma capacidade muito além do que você imagina. Ela Às não, vezes até maior que sua, que tá criticando, né? Opa. ela não é incapaz. Ela é igualzinha a você. Ela só não tem um braço, ou não tem uma perna, ou dentro da deficiência intelectual dela, ela tem uma habilidade que você não tem, e se ela não tem, ela pode desenvolver, desde que ela seja estimulada, e a gente pode ser o promotor disso. Estimule essas pessoas para que elas tenham, para que as pessoas enxerguem elas como pessoas normais, não enxerguem a deficiência antes da pessoa. Sempre enxerguem a pessoa antes da deficiência. Tanto é que é a pessoa com deficiência. Muito isso bom. Aí. Eu vou agora dar só um recadinho aqui rápido aqui, a gente já vai voltar com a última pergunta aqui pro o nosso técnico aí, Alan. A voz do povo eu não posso esquecer aqui, senão o pessoal me bate. É que a gente Não. teve Nós tivemos aqui umas mensagens, né? a grande reclamação do povo de São Caetano. Qual que é, Marcão? Barulho. Ai, Isso meu daí Deus. tá vindo desde o primeiro episódio, né? Barulho. A história do Uma barulho. cidade calma, uma cidade pacata, uma que era, né, antigamente, agora está sendo dominada pelos barulhos, hein, Marcos? Agora eu tenho aqui uma reclamação da Ana aqui, ó. Estou profundamente irritada com algumas coisas que estão piorando em São Caetano do Sul. Primeiro, insegurança. Segundo, desordem, barulho, baderna, abertura de locais que reúnem pessoas e colocam músicas altas em região com moradia. Ele até sabe onde que é, né? Sem falar na educação e saúde, que está uma decadência. Cadê aquela São Caetano boa de morar? Essa reclamação aqui resume todas as demais, né? Eu não vou ficar falando as demais, porque as demais também é só criticando, né? Falando aqui das religiões, que o pessoal anda gritando demais e, né? Aqui a pessoa até comenta aqui que fala que Deus não é surdo, porque eles estão gritando tanto, né? Até. Mas fica a dica aí para vocês, pessoal. São Caetano, uma cidade pacata, uma cidade tranquila que sempre foi, uma cidade que tem muito idoso e que tá constantemente reclamando aí de barulhos aí. E tá uma vindo. cidade que era referência, né? Na educação, na saúde, no esporte, tá ficando pra trás agora. Todo mundo queria vir morar em São Caetano e agora a gente tá tendo uma demanda de pessoas querendo sair de São Caetano, né? Mas uma pergunta. Aí eu fiz uma pergunta, porque a visão, eu sou da Moca. Claro. Perto. A visão que todo mundo tem é que São Caetano, das cidades do ABC, é a melhor cidade. E o índice de São Caetano é o melhor, até onde eu sei. É o melhor, IDH, né? o melhor IDH, melhor do Brasil, Nós se eu não me somos os melhores dos piores, entendeu? engano. O melhor dos piores. Porque a ideia de São Caetano, né, no papel é muito boa. O marketing, Mas a propaganda é A boa. prática tá falhando bastante na prática. Já foi muito melhor, né? É boa, mas já foi muito melhor. E agora tá aqui, ó, relato de pessoas aqui com nome e sobrenome. A gente só lê isso, só com nome e sobrenome, para as pessoas não acharem que aqui é político, né? Sim. Alguma coisa política. Então aqui nesse programa a gente dá voz ao povo. Você tá com uma reclamação, não tá conseguindo. Já vem recebemos aqui. elogios, Sim. sugestões, mas Tem muitas ultimamente coisas boas. é só reclamação. Mas essa parte, inclusive, da fiscalização, né? Porque eles não vão fiscalizar o barulho. Então o pessoal às vezes me manda mensagem, pô, como é que eu faço para fazer uma reclamação? Eu falei, liga pra GCM, liga pra órgãos competentes aí para ver o barulho. Não adianta. Não tem o PSIL aqui? Tem. Em São Paulo tem o PSIL, né? Não, tem o 56, acho que é, né? Que o pessoal... Mas daí não tem a fiscalização. Mas entendeu? eles aí não véi, vão, aí não eles vão. fazem vista grossa. Aí Tem não tudo. vão. Uhum. São Caetano tem tudo para ser, né? Só Entendi. falta ser. Entendeu? Então é a complicado. grande reclamação que a gente tem é essa. Tem várias outras aqui, mas a gente vai ser redundante de ficar falando novamente, né? Mas, vamos lá. Agora a última pergunta aqui pro nosso entrevistado. Alan, deixa uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, assistindo. Vamos lá. Como acho que eu falei isso durante todo Claro. o nosso podcast aqui, foi que acho que é importante a gente enxergar a pessoa antes de enxergar a deficiência, né? Eu sempre falo que a deficiência é só um detalhe. Eu falo isso e é uma realidade. Eu tinha a visão que todo mundo tem. Nossa, não tem uma perna. Nossa, Dó, né? não é dó. Esse coitadismo. Nossa, não. Hoje eu enxergo que você não tem um braço, que você não tem uma perna, que você tem uma parte da mão, você é cego. A gente vê, né? A gente consegue, mas eu não enxergo. Né? Eu vejo, mas eu não enxergo. Então, quando você tiver, todo mundo quer ser uma pessoa com deficiência,
estimule que essa pessoa vá trabalhar, que ela faça cursos, que ela procure locais, ainda mais se for criança, né? Se for um amigo seu que adquiriu essa deficiência, não fala, poxa, meu, puta, que pena, tal. Pô, foi uma pena, realmente perdeu uma parte do corpo, né? É complicado. Mas estimule com que ela consiga desenvolver outras habilidades e outras atividades que ela, mesmo com aquela deficiência, ela vai poder desenvolver. Não façam que essa pessoa fique na cama, seja vítima, o governo não vai te dar isso. Não. Ajude essa pessoa a ser protagonista, né? Ajude a desenvolver essa pessoa, né? Ajude que essa pessoa ela chegue no melhor que ela possa dar. Se ela fazia uma coisa só com uma mão, com as duas mãos, que ela consiga desenvolver a habilidade de fazer com as duas, ou que ela procure um lugar que faça uma órtese, uma prótese, para que ela consiga desenvolver, auxiliar ela naquela outra atividade que ela fazia. Então, estimulem e procurem locais capacitados para que ajudem essa pessoa desenvolver suas habilidades, tá? E se eu puder deixar o site da associação, Claro. tá? Vou deixar escrito aqui embaixo. Tá? É avisa.org.br. Lá nós estamos com uma campanha de doação, tá? Qualquer valor vai ajudar a gente para que a gente possa desenvolver este trabalho de capacitação profissional, tá? Legal. A gente está esperando um auxílio governamental, a gente não sabe se virá, né? A gente vai ter uma reunião, se tudo der certo, lá no Ministério do Trabalho, porque a gente também está desenvolvendo um selo, que é para as empresas que também não tem a fiscalização do governo para as empresas que não cumprem com as cotas. Então a gente está desenvolvendo um selo onde a gente vai fiscalizar essas empresas. Legal. E vai auxiliar as empresas a capacitar esses profissionais. Então, a gente, a princípio, está pedindo um auxílio governamental do governo federal, a gente não sabe se vai acontecer, mas enquanto isso, a gente já quer começar a desenvolver esse projeto. Quem puder ajudar a gente doando qualquer valor, lá tem a aba Doe, e aí quando clicar na aba Doe, tem a opção do PayPal lá, e ela coloca o valor que ela se sentir à vontade, e pode ajudar a gente a desenvolver esse trabalho. Vocês, então, o incentivo tem que esperar ainda o incentivo do governo, é isso? Não tem Sim. um incentivo fixo? Não, a gente não tem um incentivo fixo, a gente está começando, a gente conseguiu agora um local para a sede estava sendo o escritório da minha academia, eu tenho uma academia, e estava sendo a sede da minha academia, só que para a gente desenvolver esse trabalho, a gente precisava de um espaço maior, a gente conseguiu uma sede recentemente, uma pessoa está nos emprestando uma residência, e a gente vai começar a desenvolver os trabalhos lá. A gente vai estar conseguindo algumas pessoas que querem ser voluntários, também quem quiser se voluntariar, é só entrar em contato com a gente, que a gente está de braços abertos para receber os voluntários para o projeto. E a gente mandou agora o Lei de Incentivo ao Esporte e Lei de Incentivo à Cultura foram aprovados, já foi para captação. Né? A gente tem uma pessoa que está fazendo captação, já foi para captação. E esse de trabalho ainda não. A gente mandou uma proposta, gostaram muito da ideia e eles estão vendo como que a gente pode fazer um projeto em conjunto de um convênio junto com o Ministério do Trabalho. Então, para a gente começar a desenvolver esse trabalho a partir do começo do ano que vem, que são cursos de 3 meses, tem curso de 1 mês, tem curso de 3 meses, né? O maior curso tem 3 meses. A gente vai começar a desenvolver o mais rápido possível. Quem puder doar, claro. A gente agradece e tá lá. Só entrar no avisa.org, é avisa de avisar mesmo, avisa.org.br, tá bom? Aí tem a aba Doe, é só clicar lá e doar o quanto o coração mandar. E dia 15 provavelmente vai ter uma corrida gratuita que nós vamos promover, que vai ser a primeira corrida da eficiência, porque a gente tenta mostrar tudo que o nosso projeto chama alguma coisa da eficiência, com D, com apóstrofe, e eficiência, porque é de dar eficiência realmente. Isso. Tá? Então, vai ser a primeira corrida da eficiência, vai ser no Parque Vila Lobos, vai estar no site, a gente vai colocar no site, será uma corrida 100% gratuita, medalha e camiseta, e a ideia é a gente conscientizar as pessoas da eficiência das pessoas com deficiência. E sigam nossos canais também, porque aí a gente vai estar falando sobre a Expo da Eficiência que nós vamos fazer, que é uma Expo também que vai incentivar essas pessoas. Vamos falar de todas essas áreas que a gente falou, esporte, arte, empregabilidade, empreendedorismo, todas as pessoas com deficiência que vão estar trabalhando e vão ter seus espaços. Então, a ideia é dar eficiência para essas pessoas, mostrar, não dar, né? Mas mostrar a eficiência dessas pessoas que já estão músicos famosos, legal, artistas famosos, empreendedores que estão aí já mesmo com a deficiência, estão empreendendo com seus negócios. Então a ideia é que a gente mostre a eficiência, não é mostrar a deficiência, não. É mostrar a eficiência. Então é Expo da Eficiência e a corrida vai ser a corrida da eficiência. O circuito, eu não lembro qual, são 5 etapas, a gente conseguiu fazer só uma etapa esse ano. Mas a gente vai fazer essa etapa no dia
Vai ser dia 15. Ia ser no dia da acessibilidade, vai ser no dia 15, tá bom? Tá. Dia 15, essa semana ou semana que vem já vai estar no site. A pessoa entra lá, vai estar indo pro link pra pessoa fazer inscrição. Corrida gratuita. Aí, ó, a Renata Muito já bom. marca aí já pra gente Já falar nos anotei próximos aqui, ó. programas aí vamos lotar lá, vamos encher bastante gente. 3.000 vagas. Olha Ó, só. Vai ser bastante. dentro do muito Parque bom. Vila Lobos. Que bacana. Antes, eu queria que você deixasse aí o contato da sua academia também, porque é um trabalho bem bonito que você faz e tem que aproveitar, tem que ajudar, não é isso? Não, Perfeito. claro. Poxa, obrigado. Claro. Inclusive, nós temos vaga pra pessoa. Essa é grátis, tá bom? Ah, Pessoas com síndrome de Down, eu tô com 10 vagas gratuitas. Quem tiver um filho com síndrome de Down e quiser entrar em contato com a gente, pode entrar, tá? NF Team, N de navio, F de faca, team de time, team.com.br. Lá tem o nosso cadastro, tem um link para você fazer o cadastrozinho e tem o nosso WhatsApp. É só entrar em contato com a gente. Se for com síndrome de Down, 100% de bolsa. E nós temos aula dividida por faixa etária lá. Então a aula é para pessoa sem deficiência e com deficiência, mas é para criança, então eu tenho aula a partir dos 3 anos. Então eu tenho a turma Baby, que é de 3 a 5, de 6 a 7 é infantil, de 6 a 11 infantil, de 11 a 17 o juvenil, e nós temos a turma Family, que é para família treinar. É pai, eu tenho bastante gente treinando nesse formato, tá? olha que Que legal. foi uma coisa que eu descobri, que o pai levava o filho lá e ficava sentado. E ele não compartilhava com o filho um momento legal. Então, porque a correria do dia a dia. Sim. Então, foi uma aula que a gente criou para o pai ou para a mãe fazer com o filho. E eles treinam junto dentro da aula. Então, um segura para o outro, um treina legal, com o outro. Então, é a aula family. Quem quiser entrar em contato, só entrar. E a gente tem jiu-jitsu, taekwondo e karatê. Muito Bacana. bom. Você marcou Muito aí para legal. colocar aqui já o link Coloquei. aqui embaixo, né? Marquei tudo já. Renata, Ó, vamos ter que muito finalizar, bom, né? porque o rapaz ali já tá bravo, ele É. tá quase expulsando a gente já daqui. Falei que falar Acabou. demais. Mas Não, você viu como 1h30 passa rápido, é né? pouco, se deixar aqui, a gente fica 2 horas, a gente tem muito assunto ainda pra comentar ainda, né? Tem bastante coisa que ficou pra trás, hein, professor? Isso E mesmo. o professor passou só uma pergunta da prova, né? É verdade. Faltou mais, Mas eu acho né? que tá bom, né? Tá bom, Tá bom. O deu restante uma- eles... A gente deixa pra próxima, então, né? Perfeito. É isso daí. E pra finalizar, eu vou deixar até aqui por causa do tempo, depois eu falo aqui dos nossos colaboradores, na quarta-feira eu falo do restante, porque nós já estamos bem em cima. Algum recado, Renato, final? Não, agradecer. Assistam aí quando sair o podcast, né? Que eu acho que foi uma aula muito boa pra todos nós. Claro, e falar mais uma vez, um prazer, Alan, em tê-lo Prazer aqui é em meu. nosso podcast, em nosso estúdio. Professor Marco, mais uma vez aqui nos auxiliando na bancada, aqui nas nossas perguntas. Renata, minha filha, aqui com a gente também. E agradecer você que está aí do outro lado aí, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, está nos prestigiando aí em nosso 11º programa. Agradecer a todos e até mais. Até. Até mais. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau.